Eu não sei bem como explicar o que aconteceu naquela noite sem soar louco, mas preciso falar. Preciso que alguém ouça isso, porque desde que voltei do Jardim Botânico eu não consigo dormir direito. E olha que insônia já é minha velha companheira há anos. Era uma quinta-feira, final de julho. Curitiba estava naquele frio seco que corta a garganta, desses que fazem a cidade parecer uma fotografia antiga, desbotada e quieta. Eram quase 2 da manhã quando peguei minha câmera, coloquei o casaco mais pesado que tenho e saí de casa sem avisar ninguém. Não tinha ninguém para avisar, aliás. Fiz isso outras vezes. Entrar no Jardim Botânico fora do horário. Tem uma grade lateral, perto da rua Ostoja Roguski, que nunca fecha direito. Um detalhe que descobri por acidente 2 anos atrás e que guardei como um segredo meu. O lugar vazio, de noite, é diferente. É outro mundo. As flores fechadas, os caminhos de pedra molhados pelo orvalho, a estufa de ferro e vidro iluminada por dentro como uma lanterna gigante no meio do escuro. Eu fotografo isso há anos. Nunca aconteceu nada. Entrei pela grade com o cuidado de sempre. O metal gelado queimou minha mão mesmo por cima da luva. O vento passou entre as árvores com um som que parecia quase uma respiração. Lento, irregular, como alguém tentando não fazer barulho. Parei, escutei. Nada, só o vento. Segui pelo caminho principal em direção à estufa. A névoa baixa cobria o gramado dos jardins franceses como um véu. E as luzes internas da estufa projetavam sombras compridas entre as palmeiras. Era exatamente o tipo de cena que eu queria capturar. Ajustei o ISO da câmera, segurei a respiração e enquadrei. Foi quando vi, dentro da estufa, do lado esquerdo, entre as samambaias e os ipês amarelos plantados em vaso, havia uma silhueta. Uma mulher, de branco, parada, olhando para fora. Abaixei a câmera devagar, como se qualquer movimento brusco pudesse quebrar algo. Piscando, olhei de novo. Ela ainda estava lá, imóvel. O vestido branco contrastando com o verde escuro das plantas ao redor. Pensei, funcionária, limpeza noturna, pesquisadora, qualquer coisa racional. Mas eram 2 da manhã e o jardim estava fechado. Meu coração acelerou antes que minha cabeça pudesse processar o motivo. Fiquei parado por uns 30 segundos, só olhando. A figura não se movia, não balançava, não respirava de um jeito que eu pudesse ver. Era como uma estátua colocada entre as plantas, mas com uma presença que estátua nenhuma tem. Uma coisa que você não consegue explicar com palavras, só com aquele aperto no peito que aparece quando algo está errado e o seu corpo sabe antes da sua cabeça. Levantei a câmera de novo. Enquadrei a estufa. Ela ainda estava lá. Respirei fundo e me aproximei. Devagar. Pisando nas pedras com cuidado para não fazer barulho, como se eu pudesse assustar alguma coisa ou como se eu pudesse ser descoberto. O frio batia na minha face em rajadas curtas. A névoa no gramado estava mais densa agora. Chegava quase na minha canela. Quando estava a uns 15 metros da estufa, parei de novo. A mulher tinha mudado de posição. Não a vi se mover. Juro que não tirei os olhos dela por mais de 2 segundos. Mas ela estava diferente. Antes estava de lado, olhando para o vidro. Agora estava de frente, olhando para mim, ou pelo menos parecendo olhar, porque daquela distância, com o reflexo do vidro e a luz interna, eu não conseguia ver o rosto, só o vestido branco e a postura, ereta, imóvel, direcionada para mim. Meu estômago virou. Pensei em ir embora, sério. A palavra vai embora passou pela minha cabeça em letras grandes. Mas tem uma coisa no ser humano, uma curiosidade estúpida, um instinto idiota, que empurra você para frente quando deveria empurrar para trás. Levantei a câmera mais uma vez. Fotografei. O flash não disparou. Eu uso luz natural sempre. Mas o clique do obturador soou absurdamente alto naquele silêncio, como um tiro. E foi aí que ela sumiu. Não saiu pela porta.
Não caminhou para um lado, não se abaixou atrás das plantas. Em menos de um segundo, o espaço onde ela estava vazio. Só as samambaias, só os ipês, só a luz amarela e aquecida da estufa iluminando um lugar onde não havia mais ninguém. Abaixei a câmera. O silêncio que veio depois foi diferente de todos os silêncios que eu já ouvi naquele jardim. Era um silêncio com peso, com intenção, como se alguma coisa tivesse acabado de me notar. Eu sei que você está pensando que foi minha imaginação. Eu pensei a mesma coisa, por exatamente 30 segundos, até olhar para a tela da câmera e ver o que eu tinha fotografado. Comenta aqui embaixo se você continuaria ou iria embora, porque a minha resposta vai te surpreender na próxima parte. Fiquei parado na frente da estufa por um tempo que não sei medir. Pode ter sido 2 minutos, pode ter sido 20. O frio tinha parado de incomodar. E isso, por si só, já era sinal de que alguma coisa estava errada comigo. Quando você para de sentir o frio numa noite de inverno em Curitiba, é porque o seu corpo decidiu que tem coisas mais urgentes para processar. Olhei para a câmera na minha mão. Tinha tirado uma foto, uma única foto, no momento em que o obturador disparou e o silêncio do jardim inteiro pareceu reagir. Apertei o botão de revisão. A tela acendeu com aquela luz fria de LCD no escuro. E eu vi. A foto mostrava a estufa, exatamente como eu havia enquadrado. A estrutura de ferro, o vidro, as plantas ao fundo, a luz interna quente contrastando com a escuridão do lado de fora. A composição estava perfeita. Era exatamente o tipo de imagem que eu teria ficado orgulhoso de tirar qualquer outra noite. Mas ela não estava lá. O lugar onde a mulher de branco estava, entre as samambaias, à esquerda, perto dos ipês, estava vazio. Completamente vazio. Nem sombra, nem reflexo, nem rastro de presença. Como se ela nunca tivesse existido. Pensei, era isso. Era minha cabeça. Cansaço, insônia acumulada, a mente criando formas onde não havia nada. Fui passar para a próxima foto para confirmar que só tinha aquela uma. Havia mais. 5 fotos, tiradas às 02h17, 02h19, 02h21, 02h24 e 02h26. Eu não estava no jardim às 02h17. Eu tinha entrado pela grade às 02h23. Alguém tinha usado a minha câmera antes de mim. Ou melhor, algo tinha usado a minha câmera antes de eu chegar. Abri a primeira foto com os dedos tremendo. Era o caminho de pedra molhado, o mesmo por onde eu tinha entrado, fotografado de dentro do jardim em direção à grade lateral. A minha grade, o meu ponto de entrada. A segunda foto, os jardins franceses, a névoa baixa sobre o gramado. Idêntica ao que eu tinha visto ao vivo, mas registrada 20 minutos antes de eu estar lá. A terceira foto me fez parar de respirar. Era eu, de costas, entrando pela grade às 02h23, com o casaco, com a câmera no ombro, exatamente como eu tinha entrado. Alguém me fotografou chegando, com a minha própria câmera, de dentro do jardim que deveria estar vazio. Você ainda acha que era cansaço? Que era minha imaginação? Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso, porque eu precisava muito que alguém tivesse acreditado em mim naquela noite. Eu deveria ter ido embora naquele momento. Qualquer pessoa com um mínimo de bom senso teria guardado a câmera, saído pela grade e nunca mais voltado. Mas eu fiquei. E até hoje não sei explicar exatamente o porquê. Tinha algo no ar daquele jardim. Uma gravidade estranha, como se o chão estivesse inclinado na direção da estufa e eu estivesse simplesmente escorregando devagar. Contornei a estufa pelo lado esquerdo. O caminho de pedra dava volta em torno da estrutura, separando o vidro aquecido do gramado coberto de névoa. Cada passo soava diferente ali, mais abafado, mais denso, como se o chão estivesse absorvendo o barulho antes que ele pudesse se espalhar. Foi quando vi a flor,
no centro exato do caminho, sozinha, sem nenhuma outra ao redor. Uma flor arrancada com raiz e tudo. Não cortada, arrancada. Eu conheço a diferença. A terra ainda estava presa nas raízes, úmida e escura, como se tivesse sido retirada do solo ali mesmo, há pouco tempo. Abaixei para olhar melhor. A flor era uma begônia branca, igual às que crescem nos canteiros laterais da estufa. Fui olhar o canteiro mais próximo e havia um buraco no chão. Pequeno, mas perfeito. Exatamente do tamanho de uma raiz arrancada. Me levantei devagar. E foi aí que eu vi as marcas. No gramado úmido, paralelas ao caminho de pedra, havia pegadas, descalças, pequenas, femininas, direcionadas da estufa em direção à mata fechada que fica nos fundos do jardim. Tirei meu celular e acendi a lanterna. As pegadas eram nítidas na grama molhada, cada dedo marcado com precisão na terra macia. Contei os passos. 23 passos saindo da estufa. 23 passos em linha reta, sem hesitação, sem desvio. Como se quem caminhou soubesse exatamente onde estava indo. O último passo parava na beira da mata. Depois, nada. A grama além daquele ponto estava intacta, como se a pessoa tivesse simplesmente parado de existir na fronteira entre o jardim cuidado e a escuridão das árvores. O frio voltou de uma vez. Não gradualmente, de uma vez. Como se alguém tivesse aberto uma janela dentro do meu peito. Levantei a lanterna em direção à mata. E no escuro entre as árvores, a uns 4 metros de distância, havia algo branco. Se você chegou até aqui, você já sabe que eu não consegui ir embora. Deixa o like agora, porque o que estava naquela mata vai mudar a forma como você enxerga esse jardim para sempre. Fiquei parado com a lanterna apontada para aquele branco entre as árvores. Não piscava, não tremia, era sólido, opaco, do tamanho aproximado de uma pessoa. Mas não se movia. E o que mais me perturbava não era a presença em si, era o silêncio ao redor dela. Nenhum grilo, nenhum vento, nenhum barulho de folha ou galho, como se a mata inteira tivesse prendido a respiração. Dei um passo em direção às árvores. O chão mudou embaixo dos meus pés, de pedra para grama, de grama para terra batida, úmida e fria. Cada passo que eu dava em direção à mata, o frio aumentava 1 grau. Não era imaginação, era físico, mensurável, como entrar num corredor refrigerado. A 2 metros das árvores parei. O branco ainda estava lá, agora mais nítido. Era tecido, disso eu tinha certeza. Tecido leve, quase translúcido na luz da lanterna, preso entre 2 galhos na altura do peito. Não havia ninguém segurando. Estava simplesmente lá, suspenso, imóvel. Me aproximei mais um passo. Era um vestido, branco, sem mangas, com uma textura fina e antiga. O tipo de tecido que você vê em fotografias velhas, não em lojas. Estava pendurado entre os galhos como se tivesse sido colocado ali com cuidado. Não rasgado, não jogado, posicionado. Estendi a mão para tocar e o vestido se moveu. Não com o vento. Não havia vento. Ele se moveu de dentro para fora, como se algo dentro do tecido tivesse se contraído. Um movimento lento, quase imperceptível, mas absolutamente real. Eu vi. Minha mão parou no ar a centímetros do tecido. Foi quando a lanterna do celular apagou. Não acabou a bateria. A tela continuava acesa, mostrando 92% de carga. A lanterna simplesmente parou de funcionar. E eu fiquei ali, na beira da mata, de mão estendida no escuro, a centímetros de um vestido branco que havia se movido sem vento. Recuei 3 passos rápidos. Tropecei na raiz de uma árvore e quase caí. Me segurei num galho e quando me equilibrei e levantei os olhos de volta para a mata, o vestido não estava mais lá. No lugar onde ele estava pendurado, havia apenas os 2 galhos, nus, vazios. E então, atrás de mim, muito perto, a uns 2 metros no máximo, eu ouvi uma respiração. Eu sei que você está com os pelos do braço em pé agora.
Eu estava também. Comenta aqui embaixo. Você teria tocado o vestido? Porque eu quase toquei. E parte de mim ainda deseja ter feito isso. Virei devagar. Não por coragem. Por impossibilidade de não virar. Como quando você sabe que algo está atrás de você e o seu corpo decide por conta própria, antes que a sua cabeça possa vetar. Ela estava lá, a 2 metros, de frente para mim. No meio do caminho de pedra que contornava a estufa, sob a luz amarela que vazava pelo vidro, estava a mulher de branco. Dessa vez, eu a vi de verdade. Alta, muito branca, não só o vestido, a pele também. Uma brancura que parecia absorver a luz ao invés de refletir. Cabelos escuros, longos, caindo sobre os ombros sem nenhum movimento, como se fossem pintados. As mãos ao longo do corpo, abertas, com as palmas viradas para frente. E o rosto. Eu tentei focar no rosto, juro que tentei. Mas era como tentar olhar diretamente para algo que o seu cérebro se recusa a processar. Eu sabia que havia um rosto ali, olhos, nariz, boca. Mas toda vez que meu olhar tentava se fixar, escorregava. Como tentar segurar água com as mãos. O que eu consegui ver foi o sorriso. Não porque era nítido, porque era grande demais. Grande demais para um rosto humano. Largo, fixo, sem alegria nenhuma dentro dele. O tipo de sorriso que não expressa emoção, que substitui a emoção por algo que não tem nome. Não consegui me mover. Não foi decisão. Foi impossibilidade física. Meus pés estavam no chão e o chão tinha deixado de ser algo que eu controlava. A câmera pendurada no meu ombro pesava como concreto. O ar entrava nos meus pulmões, mas parecia não alimentar nada. Ela inclinou a cabeça, devagar, para o lado esquerdo. O movimento foi suave, quase gentil, e foi o movimento mais aterrorizante que eu já vi na minha vida, porque era familiar demais. Era o gesto de alguém que está te observando com atenção, que está te estudando, que te reconheceu. Abri a boca. Não saiu nada. Ela deu um passo em minha direção. Um único passo. Lento. O vestido não balançou com o movimento. Os cabelos não se moveram. Era como ver uma imagem se deslocar no espaço. Não uma pessoa caminhando, mas uma presença se reposicionando. E então, as luzes da estufa apagaram. Todas de uma vez. O jardim inteiro mergulhou num escuro que eu nunca tinha sentido antes. Não a escuridão normal de uma noite sem lua. Uma escuridão com textura, com peso, com direção. Corri. Você teria ficado? Eu sei que a resposta é não. Mas o que aconteceu enquanto eu corria é pior do que o que você está imaginando agora. Compartilha esse vídeo, porque alguém precisa saber o que existe naquele jardim depois da meia-noite. Corri sem olhar para trás. Sei que parece óbvio. Claro que você não olha para trás quando está fugindo de algo assim. Mas não foi instinto de sobrevivência que me impediu. Foi certeza. A certeza absoluta de que se eu olhasse, ela estaria mais perto do que deveria ser possível. E que ver isso me destruiria de um jeito que eu não saberia nomear. Corri em direção à grade lateral. Conheço esse jardim de cor. Fechados os olhos e consigo desenhar cada caminho, cada canteiro, cada curva do trajeto até a saída. Fiz isso dezenas de vezes. É memória muscular. Meu corpo sabe onde ir sem precisar pensar. Mas naquela noite, o jardim tinha mudado. Não dramaticamente. Não de um jeito que eu pudesse apontar e dizer, isso aqui está diferente. Era sutil. As distâncias estavam erradas. O caminho que deveria me levar à grade em 40 segundos continuava se estendendo. As árvores que eu reconhecia estavam nos lugares certos, mas o espaço entre elas tinha aumentado. Como se o jardim tivesse respirado fundo e expandido por dentro. Corri por 3 minutos em linha reta. 3 minutos que deveriam ter me colocado do lado de fora.
Quando parei, ofegante, com o joelho doendo da queda de antes, eu estava na frente da estufa. A mesma estufa. O mesmo caminho de pedra. O mesmo banco de madeira no centro do jardim francês. Eu tinha corrido em círculo, sem curvar nenhuma vez. Tentei de novo, dessa vez prestando atenção, escolhendo conscientemente a direção, mantendo a grade lateral como referência mental. Contei os passos. 100 passos em linha reta na direção da saída. Parei. Estava na frente da estufa. A respiração saía em rajadas curtas e brancas no frio. As mãos tremiam. O joelho latejava. E ali, no banco de madeira do jardim francês, a uns 8 metros de distância, havia uma silhueta sentada, quieta, com a cabeça levemente inclinada para o lado esquerdo, me olhando. Não corri dessa vez, não porque não quis, porque entendi naquele momento que correr não servia de nada. O jardim não ia me deixar sair, ou ela não ia me deixar sair, ou as duas coisas eram a mesma coisa. Sentei no chão, encolhi os joelhos contra o peito, coloquei a câmera no colo e fechei os olhos. E fiquei assim até o amanhecer. Eu sei que você quer saber o que aconteceu quando o sol nasceu, o que eu encontrei, o que a câmera tinha registrado sem eu saber. Deixa o like, porque a última parte vai mudar tudo o que você pensou que entendeu sobre essa noite. Quando abri os olhos, era dia. Não o amanhecer gradual que eu esperava. Uma transição suave de escuro para cinza para azul. Era dia de uma vez. Luz branca e fria de manhã de inverno, o tipo que não aquece nada, mas ilumina tudo com uma clareza quase cirúrgica. O banco de madeira estava vazio. A estufa estava apagada, não desligada, apagada, como se nunca tivesse tido luz nenhuma. O jardim ao redor de mim era exatamente o jardim que eu conheço de dia. Turistas vão chegar em 2 horas, jardineiros vão varrer os caminhos, crianças vão correr no gramado dos jardins franceses. Um funcionário me encontrou sentado no chão, encostado no banco central. Me perguntou se eu estava bem. Disse que sim. Ele me olhou da cabeça aos pés. O casaco, a câmera no colo, o joelho machucado. E não perguntou mais nada. Talvez já tivesse visto coisa assim antes. Saí pelo acesso principal. A grade lateral estava trancada por fora. Trancada com um cadeado novo, que não estava lá na noite anterior. Fui para casa. Tomei banho. Fiquei 3 horas sentado na cama sem conseguir fazer nada. Depois, abri a câmera. Havia 23 fotos. Não as 5 de antes. 23. Tiradas entre 02 e 17 e 05 e 49. Eu não tinha memória de ter tirado nenhuma delas depois das primeiras. As primeiras 12 eram as que eu já conhecia. O jardim, a estufa, eu entrando pela grade. A 13ª me fez parar. Era a mulher de branco, de frente, a uns 3 metros de distância. Nítida, mais nítida do que qualquer coisa que eu tentei ver naquela noite. O vestido branco, os cabelos escuros, as mãos abertas com as palmas para frente e o rosto. O rosto que eu não consegui ver ao vivo estava ali, registrado com perfeição na foto. Traços definidos, olhos escuros, expressão neutra, não o sorriso que eu havia visto. Apenas um rosto. Um rosto comum, quase, exceto que eu o reconheci. Fui até a gaveta onde guardo documentos antigos, papéis da família, algumas fotos herdadas da minha avó. Procurei por 20 minutos até achar o que eu sabia no fundo que estava lá. Uma fotografia em preto e branco, pequena, desbotada, com a data escrita a lápis no verso. Março de 1972. A mulher na foto usava um vestido branco. Estava de pé em frente a uma estrutura de ferro e vidro. Sorria levemente para a câmera com uma expressão que eu já tinha visto antes. Não naquela noite. Na minha própria família. Ela era a minha bisavó. Desaparecida em março de 1972 no Jardim Botânico de Curitiba. Caso nunca resolvido. Corpo nunca encontrado. Ela não estava me assombrando. Ela estava me esperando. Eu não sei o que isso significa. Não sei se ela está presa lá,
Se foi ela que me impediu de sair, ou se foi ela que me protegeu de algo que eu nunca cheguei a ver. O que eu sei é que desde aquela noite, toda vez que passo perto do Jardim Botânico, eu sinto que alguma coisa dentro daquele lugar me reconhece. Se você chegou até aqui, você fez parte dessa história comigo. Compartilha esse vídeo, porque algumas histórias precisam ser ouvidas para fazer sentido. E essa ainda não terminou.